Bem-aventurada aquela que acreditou, porque terá o cumprimento das promessas que lhe foram feitas pelo Senhor. Lucas 1:45. Em um mundo que muitas vezes nos apresenta cenários de desolação, onde a esperança parece um fio tênue prestes a se romper, somos confrontados com a dura realidade da fragilidade humana. Há momentos em que a fé, nosso único refúgio seguro, é testada ao limite. É nessas horas de profunda tribulação, quando o peso do mundo parece esmagador e a escuridão ameaça engolir qualquer vislumbre de luz, que a poderosa intercessão de Maria, nossa Mãe Celeste, se revela não apenas como um consolo, mas como um farol de esperança inabalável. Este convite é para mergulharmos juntos na força transformadora que emana dessa devoção mariana. A devoção que nos ensina que, mesmo quando o impossível se ergue como um muro intransponível, a fé em Maria nos capacita a vislumbrar um caminho onde a graça divina se manifesta de formas surpreendentes e por vezes imperceptíveis aos olhos do mundo. Acompanharemos jornadas de almas em seus momentos mais sombrios, onde preces ecoam em um silêncio quase ensurdecedor e onde um toque sutil de compaixão divina intervém, não com estrondos ou espetáculos, mas com a delicadeza de um desabrochar, a suave manifestação da graça em circunstâncias que, humanamente falando, pareciam sem saída. O contexto que nos move aqui é o da experiência humana universal, a luta contra as adversidades, a sensação de impotência diante de desafios que parecem insuperáveis e a consequente fragilidade que se instala em nossos corações. Vivemos em tempos onde as notícias, as pressões sociais, os dilemas pessoais e as perdas inesperadas podem nos deixar à beira do desespero. É nesse terreno fértil para o desânimo que a figura de Maria, a mãe de Jesus, se apresenta não como uma figura distante ou etérea, mas como uma presença real e atuante em nossas vidas. A intercessão mariana, muitas vezes invocada sob o manto de Maria passa na frente, não é um mero ato de pedir um favor, mas um mergulho profundo na confiança de que nossa Mãe, que tudo viu aos pés da cruz, compreende nossas dores e tem um amor tão grande por nós que não hesita em apresentar nossas súplicas ao seu Filho. Este vídeo não pretende oferecer respostas fáceis ou soluções mágicas para os problemas da vida, mas sim abrir um espaço de reflexão sobre como a fé, nutrida pela devoção a Maria, pode reorientar nosso olhar, transformar nossa perspectiva e, acima de tudo, renovar nossa esperança, mesmo quando ela parece ter nos abandonado por completo. A proposta central deste momento é explorar a dinâmica da fé em situações de aparente impossibilidade, focando na intercessão mariana como um canal privilegiado da graça divina. Não se trata de uma fé cega ou de uma negação da realidade, mas de uma fé que se agarra à promessa de Deus, uma fé que encontra em Maria um modelo e uma intercessora poderosa. O ângulo único que buscamos desvendar é a maneira como esta devoção, longe de ser um escape da realidade, nos ancora mais firmemente nela, mas com uma visão renovada, uma perspectiva que transcende as limitações humanas e nos permite enxergar a ação de Deus mesmo nas circunstâncias mais adversas. A jornada que propomos é uma imersão na experiência de indivíduos que, ao entregarem suas preocupações a Maria, encontraram um novo fôlego, uma nova força para seguir em frente, descobrindo que a esperança não é um sentimento que surge espontaneamente, mas uma virtude que se cultiva na confiança e na entrega. A fragilidade humana, reconhecida e acolhida, torna-se o solo fértil onde a graça divina, mediada pela intercessão maternal, pode germinar e florescer, transformando o desespero em serenidade
e a incerteza em fé renovada. O que você faria quando a esperança parece inalcançável e a fé é seu único refúgio? Maria passa na frente, nos convida a um mergulho profundo na força transformadora da intercessão mariana, onde o impossível se torna palpável. Acompanhamos a jornada de indivíduos em seus momentos mais sombrios, suas preces ecoando na vastidão do silêncio, até que um toque de divina compaixão intervém. Através de imagens que retratam a fragilidade humana e a luz da esperança que jamais se apaga, testemunhamos milagres se desdobrando, não como eventos espetaculares, mas como o desabrochar suave da graça em circunstâncias extremas. Este vídeo é um convite para sentir a presença maternal que caminha ao nosso lado, um bálsamo para a alma que nos lembra que, mesmo nas horas mais difíceis, a fé em Maria nos guia para além da escuridão, rumo à serenidade e à renovação. A força da intercessão mariana reside na sua capacidade de atuar como um elo vibrante entre a humanidade sofredora e a misericórdia divina. Ao nos voltarmos para Maria, não estamos apenas pedindo um auxílio externo, estamos entrando em comunhão com uma mãe que, por sua própria experiência de vida, compreende intimamente a dor, a perda e a luta. Pensemos na sua jornada desde a Anunciação, passando pela fuga para o Egito, a busca por Jesus perdido no templo, até a agonia sob a cruz. Ela não foi poupada das provações terrenas, e é precisamente essa vivência profunda das agruras da vida que a qualifica como a mais perfeita intercessora. Portanto, quando a esperança parece um oásis distante no deserto da adversidade, invocar Maria passa na frente é reconhecer que ela já trilhou caminhos semelhantes e que, com seu amor maternal, abre as sendas para que a graça de Deus nos alcance. Essa devoção, em essência, é um ato de profunda confiança na capacidade de Maria de apresentar nossas necessidades mais urgentes ao Filho, com uma autoridade e um amor que nenhum outro ser humano pode igualar. Ademais, é crucial discernir que a intervenção de Maria não anula a nossa liberdade nem a nossa responsabilidade. Pelo contrário, ela nos impele a uma postura de maior entrega e fé ativa. Quando nos encontramos em situações onde a desesperança ameaça se instalar, a tentação é de nos fecharmos em nós mesmos, cedendo ao pessimismo. Contudo, a devoção mariana nos chama a um movimento oposto: abrir o coração, expressar nossas angústias em oração e, de forma particular, confiar que Maria, com sua sabedoria divina, saberá apresentar essas preces ao Pai de maneira mais eficaz. Não se trata de uma passividade resignada, mas de uma entrega ativa, onde colocamos em suas mãos os fios emaranhados de nossas vidas, confiando que ela, a tecelã da misericórdia, os organizará com a perfeição divina. Considere, por exemplo, o caso de uma família enfrentando sérias dificuldades financeiras. Em vez de sucumbir ao desespero, a mãe, ao rezar Maria passa na frente, não está apenas pedindo dinheiro, mas confiando a Maria a sua angústia, a sua fé abalada e a sua disposição em trabalhar e buscar soluções, sabendo que Maria apresentará essa súplica em um contexto de fé e esperança. Nesse sentido, a aplicação prática da fé em momentos de desamparo, sob a égide da intercessão mariana, manifesta-se na perseverança da oração e na busca de sinais da providência divina. Quando a esperança parece um espectro distante, a prática de se voltar para Maria, mesmo sem sentir um alívio imediato, é um ato de fé que fortalece o espírito. Isso pode se traduzir em pequenos gestos de caridade, em atos de paciência com aqueles que nos cercam, ou em uma dedicação renovada aos deveres cotidianos, mesmo quando a vontade parece ausente.
Pensemos em alguém lutando contra uma doença crônica. A oração "Maria passa na frente" pode ser o impulso para, mesmo em meio à dor, oferecer um sorriso a um enfermeiro, ler um trecho bíblico ou simplesmente expressar gratidão por um pequeno conforto. Esses atos, aparentemente insignificantes, são testemunhos de uma fé que se recusa a ser silenciada pela adversidade. Uma fé que encontra em Maria a força para florescer mesmo em solo árido. Por outro lado, é importante nutrir a fé através dos sacramentos e da vida comunitária da Igreja, pois estes são os mananciais onde a graça de Deus flui abundantemente. A Eucaristia, em particular, nos une de forma íntima a Cristo, o próprio Verbo encarnado, que também conheceu a dor e o abandono. Ao recebermos a comunhão, somos fortalecidos para enfrentar nossas batalhas, e a presença de Maria em nossas vidas se torna ainda mais palpável, pois ela é a mãe da Igreja e a mãe de todos os fiéis. A confiança em sua intercessão, aliada à participação ativa na vida sacramental, cria um ciclo virtuoso de graça e fé, onde cada passo dado em direção a Deus é recompensado com um novo ânimo e uma esperança renovada. Lembremo-nos que Maria em Fátima não prometeu o fim imediato das dificuldades, mas a vitória final do Imaculado Coração. Essa promessa nos sustenta, pois nos assegura que, mesmo nas tribulações mais profundas, a misericórdia divina prevalecerá. Em última análise, a jornada através da intercessão mariana em tempos de esperança esvanecida é uma jornada de aprendizado sobre a natureza profunda da fé. Ela nos ensina que a verdadeira fé não é a ausência de dúvida ou medo, mas a coragem de seguir em frente apesar deles, confiando que há um amor maior que nos guia. A presença de Maria em nossas vidas é um lembrete constante de que nunca estamos sozinhos em nossas batalhas. Ela caminha ao nosso lado, intercedendo por nós com um amor que transcende nossa compreensão e nos conduz passo a passo para além da escuridão, em direção à luz inextinguível da esperança e à serenidade que só a paz de Deus pode oferecer. Ao contemplarmos a profundidade desta jornada espiritual, percebemos que as diversas facetas da nossa experiência humana, quando depositadas nas mãos maternas de Maria, não se dissipam em vão, mas convergem para um ponto de convergência luminosa. Os caminhos que pareciam intransitáveis, as esperanças que se esvaíam como névoa ao sol e as fragilidades que nos assaltavam em momentos de profunda vulnerabilidade, encontram, na tessitura da fé mariana, um sentido mais elevado. É como se cada fio de nossas angústias, entrelaçado pela oração e pela confiança, fosse gradualmente transformado em um padrão de resiliência e serenidade, revelando a beleza oculta na própria trama da provação. A força que emana da nossa entrega, longe de ser uma renúncia à nossa humanidade, é, na verdade, uma afirmação da nossa capacidade de amar e de confiar, mesmo quando as circunstâncias externas parecem conspirar contra nós. Refletindo sobre o percurso que traçamos até aqui, somos convidados a reconhecer a sutil, porém poderosa, influência que a devoção mariana exerce sobre a nossa percepção da realidade. A esperança, que outrora se apresentava como um ideal distante, ganha contornos mais reais à medida que nos permitimos ser guiados por essa presença maternal. A fé, que por vezes vacilava sobre o peso das incertezas, encontra em Maria um porto seguro, um farol que ilumina as águas turbulentas da vida. Essa constatação nos impele a olhar para além das aparências, a discernir a ação divina nos detalhes do cotidiano, nas pequenas vitórias que muitas vezes passam despercebidas, mas que, na perspectiva da fé, são sinais inequívocos do cuidado amoroso de Deus.
A capacidade de perseverar, mesmo quando o fim parece inalcançável, é um fruto direto dessa confiança cultivada. Um testemunho de que a força não reside em nós mesmos, mas naquele que se manifesta através da nossa mãe. Nesta perspectiva, o que emerge é uma compreensão mais profunda da natureza da graça divina, que não se limita a intervenções espetaculares, mas se revela na transformação silenciosa do coração humano. As adversidades, ao invés de nos afastarem de Deus, tornam-se, sob o olhar de Maria, oportunidades de crescimento espiritual, de aprofundamento da fé e de fortalecimento do caráter. É como um artista que, com habilidade ímpar, transforma a pedra bruta em uma obra de arte, moldando cada aspereza, cada imperfeição em algo belo e significativo. Assim também, a intercessão mariana nos auxilia a encontrar o propósito e a beleza em nossas próprias lutas, aprendendo a confiar que cada momento de dificuldade é um convite para nos aproximarmos ainda mais do amor incondicional de Deus, que nunca nos abandona. Ao nos aproximarmos da conclusão, é fundamental ancorar estas reflexões na certeza de que a fé em Maria não é um fim em si mesma, mas um caminho que nos conduz a um relacionamento mais íntimo e confiante com Jesus Cristo. A força transformadora que emana dessa devoção nos capacita a viver a nossa fé de maneira mais autêntica e perseverante, mesmo diante das mais árduas provações. A serenidade que encontramos, a renovação do espírito que experimentamos, são testemunhos da presença ativa de Nossa Senhora em nossas vidas, guiando-nos com amor maternal para além das sombras da desesperança, em direção à luz radiante da verdade e da paz. A verdadeira prática começa agora, no silêncio do coração que acolhe esta verdade. A jornada que partilhamos nos revelou que a esperança, quando parece inalcançável, não desaparece. Ela se transfigura, tornando-se um convite para um mergulho mais profundo na fé, ancorada na intercessão poderosa de Maria. Não se trata de um mero acúmulo de palavras, mas da vivência de uma realidade espiritual que se manifesta na delicadeza da graça, que, como um bálsamo, cura as feridas da alma e renova o vigor do espírito. Que a presença constante de Nossa Senhora em nossas vidas seja o lembrete de que, mesmo nos momentos de maior escuridão, jamais estamos sós. A confiança em seu caminhar à nossa frente nos guia para além dos abismos da desesperança, em direção a um horizonte de serenidade e de uma fé inabalável, fortalecida pelas provações superadas e pela certeza do amor divino que nos sustenta. Que esta mensagem ressoe não apenas em nossos ouvidos, mas em nossa própria existência, transformando a maneira como encaramos os desafios e as tribulações. A força que descobrimos na devoção mariana não é um antídoto para os sofrimentos do mundo, mas um meio de atravessá-los com a dignidade e a coragem que brotam da fé. Que esta mensagem ressoe não apenas em nossos ouvidos, mas em nossa própria existência, transformando a maneira como encaramos os desafios e as tribulações. A força que descobrimos na devoção mariana não é um antídoto para os sofrimentos do mundo, mas um meio de atravessá-los com a dignidade e a coragem que brotam da fé. A esperança, quando cultivada sob o olhar atento de Maria, floresce em atos concretos de amor, em gestos de bondade, em palavras de conforto e na perseverança em fazer o bem, mesmo quando o cansaço ameaça nos dominar. Que possamos, a partir de agora, viver essa verdade com a simplicidade de quem confia plenamente no amor de uma mãe e com a sabedoria de quem sabe que, em suas mãos, a nossa fragilidade se torna o solo fértil para a manifestação das maravilhas de Deus. A serenidade que buscamos não é a ausência de tempestades, mas a paz que encontramos no coração de Maria,
que nos ensina a navegar com fé, mesmo nas águas mais agitadas.